Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, verso 27. Diz assim a palavra de Deus: Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por esse tempo que o Senhor nos dá, de poder como igreja estarmos aqui juntos, ó Deus, e mesmo aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet, mas estamos juntos numa mesma fé, numa mesma esperança e tendo toda a liberdade que temos, ó Deus, de poder proclamar a Tua palavra, ensinar, orientar, trazer mensagens de exortação, de consolação, de edificação, conforme a vontade e a direção do Teu Espírito, ó Pai. Obrigado por isso, obrigado por essa liberdade, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigado por esses irmãos e irmãs que o Senhor tem chamado para ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática, Senhor. Obrigado pela obra do Senhor, a obra que o Senhor tem realizado no meio de nós, nessa cidade, Senhor. Nós oramos, como já foi dito, ó Deus, esse tempo nós lembramos também do derramamento do Teu Espírito, ó Pai, o Teu Espírito que foi derramado no dia da festa de Pentecoste, e esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, Ele continua conosco, está em nós, habita em nós e age no meio de nós, e nós clamamos, ó Deus, mais uma vez, para que o Teu Espírito continue falando conosco, trazendo o discernimento, o despertamento, a revelação da Tua palavra aos nossos corações, Senhor, porque sem a presença, sem a direção, a iluminação do Teu Espírito, nós reconhecemos que nada podemos fazer, Senhor. Por isso, fale com a Tua igreja nesta noite, essa é a nossa oração, fala conosco, ó Deus, fala com famílias aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nessa vida terrena, nessa vida aqui nessa terra, nós podemos dizer que o bem mais importante, que nós temos é a família. Davi, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está louvando a Deus, ele está agradecendo a Deus por aquilo que Deus fizera com o seu povo, por aquilo que, pela aliança que Deus fizera com o seu povo e a sua casa, com a casa de Davi. E no final desse texto, é o verso que nós lemos, Davi, ele dá ali ações de graças a Deus e ele pede a Deus uma bênção. Ele pede a Deus que abençoe a sua casa, que abençoe o seu lar. Esse mesmo texto, na nova tradução, a linguagem de hoje, nos diz assim: eu te peço que abençoe os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a Tua proteção. Tu, ó Senhor, os tenha abençoado, e que a Tua bênção esteja com eles para sempre. Então, Davi está pedindo a bênção de Deus sobre os seus descendentes, sobre a sua família, sobre a sua casa. Meus irmãos, nós, como povo de Deus, nós precisamos colocar a nossa família diante de Deus diariamente. Precisamos orar por eles, nós precisamos clamar por eles, interceder por eles, por toda a nossa família. É claro, pela família maior, a igreja, sim, mas a nossa família mesmo, esposo, esposa, filhos, precisamos estar de joelhos pela nossa família. E nós sabemos que nós dependemos de Deus, nós dependemos da bênção de Deus. A Bíblia nos mostra isso, o quanto nós somos dependentes, o quanto nós precisamos de Deus. A palavra de Deus nos diz, inclusive, no Salmo 127, o salmista reconhece a sua dependência, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, ganhar o pão que penosamente, lutar pelo pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem.
Esse texto mostra que o esforço do homem não é suficiente. O texto não está dizendo que nós não devemos nos esforçar, pensando em família, pensando no papel do homem, papel da mulher, o papel dos pais, o papel dos filhos. O esforço nosso é importante, mas o esforço deve ser já uma resposta à ação de Deus na nossa vida. Porque o que nós precisamos mesmo, irmãos, é da ação de Deus. O que nós precisamos mesmo é da graça de Deus, é do poder de Deus. E como diz o texto, é da bênção de Deus. Somos dependentes da bênção de Deus. Precisamos, como Davi, pedir a Deus: Senhor, abençoe a minha família, abençoe as nossas famílias. Mas, pastor, quais as bênçãos que nós precisamos? Eu quero fazer essa pergunta para eu mesmo trazer aqui uma resposta. É claro que nós precisamos de todas as bênçãos, né? As bênçãos do Senhor, mas eu separei aqui para nós falarmos um pouco sobre 3 bênçãos que estão presentes no livro de Provérbios. Embora eu use o texto base aqui para a mensagem, no primeiro livro de Crônicas, mas eu vou falar de bênçãos do livro de Provérbios. A primeira bênção que eu quero destacar aqui, que é a bênção do amor. Mas como assim, pastor, a bênção do amor? As nossas famílias, meus irmãos, precisam ser famílias, os membros da nossa família precisam realmente estar cheios do amor. Mas não é qualquer amor, é o amor que vem de Deus. Nós precisamos ser abençoados com o amor de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 15, verso 17, nos diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Interessante esse texto. Talvez esse texto ainda não está tão claro, eu vou lê-lo na tradução Nova Linguagem de hoje, que diz assim: é melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Meus irmãos, as pessoas estão tão preocupadas, as famílias nossos dias estão preocupadas com a prosperidade, com o comer, o beber, com o desfrutar dos prazeres dessa vida. As famílias estão preocupadas com isso. O mundo de hoje está preocupado com isso, com o desfrutar dos prazeres. Prazeres que eu digo é aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas a maior prosperidade que nós podemos gozar como família é desfrutar da harmonia, é desfrutar da paz, é desfrutar do amor que vem de Deus. Porque somente, queridos irmãos, aqueles que têm o amor de Deus em seus corações podem desfrutar dessa paz, desfrutar dessa harmonia, desfrutar de um lar realmente feliz. Eu pergunto aos irmãos, do que adianta ter dinheiro? Claro que o dinheiro é importante, mas do que adianta ter dinheiro, ter a melhor casa, ter o melhor carro, comer as comidas mais finas, se não há amor, se não há harmonia no lar, se não há paz no lar? Do que adianta? Os irmãos concordam? Não adianta nada, isso não vale de nada. Quantas famílias feridas por conta da violência nos nossos dias, violência física, violência verbal nos lares, e às vezes lares de famílias que frequentam igrejas cristãs, que de certa forma têm um certo conhecimento da palavra de Deus, mas a violência, há palavras odiosas e há muitas famílias feridas. Eu pergunto, do que adianta ter tantas coisas, lutar por tantas coisas, se dentro do lar aquilo que é mais importante não está presente? Quantas famílias esfaceladas porque não há o verdadeiro amor. E nós como igreja, nós precisamos clamar a Deus para que Ele mude o que precisa ser mudado, quem sabe no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida. Mude o que precisa ser mudado. Senhor, muda o meu coração, Senhor. Muda a minha vida, Senhor, ou muda o coração dos meus queridos, Senhor, para que nós possamos desfrutar de uma harmonia, de uma paz que o Senhor quer para a minha casa, que o Senhor quer para o meu lar. Meus irmãos, se nós queremos a bênção do amor, nós precisamos mais de Deus na nossa vida, mais de Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus é amor.
na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor, ele vem de Deus. O amor vem de Deus. A essência, né, do caráter de Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então nós precisamos mais de Deus no nosso lar. Precisamos mais de Deus, da sua presença, da sua palavra. Precisamos dele habitando em nós, habitando no nosso lar, ele presente no momento onde nós nos alimentamos, no momento onde nós estamos assentados ao redor da mesa. Precisamos dele no momento onde nós nos deitamos, levantamos, no dia a dia. Precisamos dele junto de nós em todo o tempo, para que nós recebamos dele, da sua essência, do seu amor em nossas vidas e, é claro, os nossos queridos. O amor que vem de Deus é amor que perdoa. Esse amor, um coração cheio do amor de Deus, é um coração que está sempre pronto a perdoar. Perdoar. Não dá para falar, não dá para entender, onde há pessoas que moram na mesma casa ou na mesma família que não conversam, que não há perdão, né? Onde um ataca o outro e não há o verdadeiro perdão. Se não há o perdão é porque não há amor. E se não há amor é porque não há Deus presente. Então é necessário que busquemos a Deus, para que Deus quebre as barreiras, para que Deus quebre as correntes diabólicas que estão aprisionando os corações, para que haja realmente essa harmonia, esse amor. Nós precisamos entender, meus irmãos, duas palavras que não podem faltar num lar cristão, porque somos falhos, e há duas palavras que não podem faltar. A primeira é perdoa-me, e a segunda é perdoo. Isso não pode faltar num lar cristão. E como tem sido difícil para algumas pessoas às vezes dizer perdoa-me, ou eu te perdoo. Não é verdade, irmãos? É porque está faltando o amor, está faltando a presença de Deus. Precisamos nos lembrar que o nosso inimigo não são as pessoas da nossa casa. O seu inimigo não é seu filho, o seu inimigo não é seu esposo, a sua esposa, os seus pais, ou alguém da sua família. O seu inimigo é Satanás, é o diabo. O nosso inimigo, ele é espiritual, é ele que é o ladrão da alegria na família, é ele que semeia ódio, é ele que semeia rancor, amargura, é ele que semeia as contendas nos lares. Então é necessário, queridos irmãos, que clamemos a Deus: Senhor, derrame do teu amor em nossos corações, os corações de todos da minha casa, da minha família. Que a tua presença seja plena, que haja cura, que haja perdão, que haja restauração. Amém, queridos irmãos? Primeira bênção, bênção do amor. Segunda bênção, bênção da integridade. Nós pais, às vezes, nos preocupamos muito com o futuro dos nossos filhos, no que diz respeito ao trabalho, ao que eles serão no futuro. Alguns pais até preocupam demais o que vão deixar para os seus filhos, a herança mesmo que vão deixar aos filhos, quais os bens que eu vou deixar, os bens móveis, os bens imóveis, para que os meus filhos possam ter uma vida melhor do que eu tive, quem sabe, para que eles possam ter mais tranquilidade no futuro. Queridos irmãos, há um bem que nós devemos deixar aos nossos filhos, que é aquilo que é mais importante de tudo. A grande bênção que podemos deixar é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. E exemplo de integridade. Por isso eu digo que a integridade é uma bênção. É uma bênção de Deus. O homem íntegro é um homem abençoado. Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Vejam, o justo que anda na sua integridade, veja que a felicidade, há uma continuidade, de bênção e felicidade para os que vêm depois dele.
É isso que o texto bíblico nos fala. A palavra íntegro significa inteiro, completo, né? Completo. Ter integridade significa ser a mesma pessoa em lugares diferentes, em situações, em contextos diferentes. Isso é muito importante quando nós pensamos em nós como cristãos, irmãos. Lembrando que cristãos, termo aí cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Por quê? Porque o mundo viu nos discípulos quem? Cristo. E nós como cristãos, nós precisamos ser parecidos com Cristo. Mas não podemos ser parecidos com Cristo dentro da igreja, aqui, igreja templo. Estou usando aqui esse termo para referir-se agora a esse momento. Mas em todo momento, precisamos ser cristãos em nossa casa, principalmente. O maior exemplo de cristão que nós podemos dar é dentro do nosso lar. É no nosso lar que nós confirmamos e expressamos a nossa fé. Precisamos ser em nossa casa o que nós somos na igreja, nas nossas reuniões, nossos cultos. É claro, meus irmãos, que há somente um que é verdadeiramente íntegro e perfeito, completamente perfeito, que é Cristo. E é por isso que nós devemos buscar nele e clamar por ele, para que a sua integridade seja vista em nós. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro usam palavras que nos levam a compreender isso, principalmente quando Paulo diz que nós devemos revestir de Cristo, revestir da sua integridade, daquilo que Ele é. Quando Cristo vive em nós, nós nos tornamos homens e mulheres íntegros. O Márcio sozinho, estou me usando aqui como exemplo, o Márcio sozinho não é um homem íntegro, não pode ser de forma alguma, por mais que ele se esforce, por mais que eu me esforce, eu não posso e não conseguirei ser um homem íntegro, sozinho. Mas Cristo habitando em mim, Cristo habitando em você, porque sozinho você não pode. Sozinho nós somos perdidos, somos miseráveis pecadores. Mas Cristo habitando em nós, por meio dele nós nos tornamos homens e mulheres transformados, íntegros. O apóstolo Paulo, inclusive, disse: não sou mais eu quem vivo. É muito forte essa expressão. E é uma expressão que não deve ser entendida como se fosse só de Paulo, é de todo cristão genuíno. Não só sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, a velha criatura precisa estar morta, completamente morta, para que a nova criatura seja formada em nós. É Cristo vivendo em nós, queridos irmãos. Que o Senhor nos transforme. Que o Senhor transforme os homens aqui presentes, as mulheres aqui presentes, você que me acompanha pela internet. Que o Senhor transforme as nossas famílias, nossos corações, de tal forma que o ambiente da nossa casa seja um ambiente onde seja formado por pessoas íntegras, que são a mesma coisa aqui dentro, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa lá fora. Que a nossa casa, que o nosso lar, que o relacionamento com os nossos familiares, nossos queridos, seja um lugar onde o ambiente seja um culto agradável a Deus. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos oferecer a nossa vida, o nosso corpo, como sacrifício santo, íntegro e agradável a Deus. A nossa vida tem que ser oferecida por completo ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, isso Deus tem falado muito ao meu coração, o quanto que eu preciso ser trabalhado pelo Senhor. Em diversos momentos eu me deparo com muitas falhas, e eu então percebo, e eu creio que é pela ação do Senhor, pela sua misericórdia: Senhor, eu preciso ser trabalhado. Senhor, me quebranta mais. Senhor, transforma meu ser, transforma meu coração, porque eu preciso ser um homem íntegro,
para que isso seja uma herança para os meus filhos. Porque isso é uma grande herança que podemos deixar, um grande legado que podemos deixar para os nossos descendentes, para os nossos filhos. A nossa família, o nosso lar, os nossos filhos, a geração que vem depois será uma geração feliz, se nós deixarmos um legado de integridade. E para isso, precisamos daquele que é perfeito e íntegro, habitando, e não só habitando, mas reinando em nós. Que isso seja uma realidade em nossas vidas. Amém, queridos? Que essa bênção esteja sobre a sua vida também, sobre a sua família. Terceira e última bênção, a bênção da gratidão. Para falar de gratidão, eu quero antes falar de ingratidão. Rapidamente aqui, dizer que ingratidão, na Bíblia, é sinônimo de sofrimentos. Ingratidão é sinônimo de desgraça. De desgraça. A palavra forte é essa, desgraça. Mas gratidão torna um lar um ambiente abençoado, onde num lar há pessoas gratas. Eu quero ler para os irmãos Provérbios 17, 13, que diz assim: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O seio da família deve ser um lugar abençoado. Deveria ser, mas nem sempre isso ocorre. Vou dar alguns exemplos. O marido ou a esposa infiel está retribuindo com o mal o bem que o seu cônjuge fiel lhe faz. E isso é ingratidão. Um filho rebelde está retribuindo com o mal o amor que seus pais lhe dedicam, e isso é ingratidão. A Bíblia diz que se pagarmos o bem com o mal estará sempre presente na nossa vida. O mal vai nos seguir, o mal será nosso companheiro. Não se apartará o mal da sua casa. Por que há algumas famílias que gerações o mal não se aparta daquela família? Porque não há gratidão. Porque lá no seio da família, um tem tratado o outro, o bem com o mal. Isso gera coisas terríveis. Gratidão é uma bênção, irmãos. E ser grato é ser abençoado. Um homem grato, uma mulher grata, filhos gratos, lar abençoado. É isso que a Bíblia nos mostra. Nós podemos demonstrar gratidão com gestos, com atitudes e com palavras. Às vezes, nós cristãos, às vezes somos rudes no nosso lar, às vezes, principalmente os homens, às vezes são grosseiros, secos, e isso torna o ambiente pesado, e isso também é ingratidão. A gratidão pode ser demonstrada às vezes de simples gestos carinhosos. Nós precisamos ser carinhosos com aquelas pessoas que convivem conosco, que é a nossa família, o presente de Deus que Deus nos deu. Eu preciso ser mais carinhoso com minha esposa. Minha esposa precisa ser carinhosa comigo, precisa ser carinhoso com meus filhos. É claro que há momentos que, com relação aos filhos, nós precisamos ser firmes. Mas, às vezes, os gestos de carinho fazem toda a diferença. Um carinho faz a diferença. Às vezes, meus irmãos, um simples obrigado faz toda a diferença. Você já falou obrigado pela sua esposa, a sua esposa? Você em algum momento agradeceu a sua esposa por aquilo que ela é, por aquilo que ela realiza na sua casa? Um obrigado pelo seu obrigado meu marido, obrigado meu pai, e até um obrigado meu filho, minha filha. Comece a dizer obrigado
Comece a dizer obrigado pelas coisas que você recebe em família e que muitas vezes você acha que é obrigação, você trata como uma obrigação. E não é assim, meus irmãos. Não é dessa forma. Comece a dizer obrigado, seja grato, porque a ingratidão dentro do lar, preste atenção nisso. A ingratidão dentro do lar pode ser também um reflexo da ingratidão a Deus. Quando muitas vezes não há gratidão dentro da casa, pode ser um reflexo de que não há gratidão a Deus. A Bíblia relata a cura de 10 leprosos. Jesus curou esses 10 homens. 9 eram judeus e um estrangeiro. Jesus curou os 10, independente da situação deles, a origem deles e até mesmo a questão religiosa. Jesus curou os 10. Mas dos 10, apenas o estrangeiro voltou. Os judeus que conheciam a lei, que conheciam a palavra, por ironia, não voltaram para agradecer. Não foram gratos. Não houve gratidão no coração daqueles homens. A maior lepra daqueles homens não era a lepra que estava no exterior, mas é a lepra que estava no coração daqueles homens. E ingratidão é uma lepra, é uma doença. Ingratidão é algo demoníaco, meus irmãos. Ingratidão fez com que grande parte dos israelitas que saíram do Egito pereceram no deserto, porque foram incapazes de reconhecer a bondade de Deus, o cuidado de Deus, em todo o tempo que eles estavam caminhando a terra prometida. Só murmuravam, só reclamavam, nada estava bom. Se a vida de alguém que me ouve nessa noite está sendo marcada por ingratidão, Deus está falando, mude isso hoje. Mude isso hoje, comece a agradecer. Mude o ambiente no seu lar. Esse ambiente, quem sabe, está pesado na sua casa, porque você não sabe reconhecer, você não sabe agradecer. Mude isso hoje, comece a ser grato. Grato primeiramente a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelo que o Senhor fez por você naquela cruz, e agradeça a Deus pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelas suas filhas, pelos seus filhos. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Dessa forma nós vamos mudar o ambiente do nosso lar, porque a gratidão é uma bênção, e a ingratidão é algo demoníaco, maligno. Amém, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor, como fez Davi no texto que lemos no início: Senhor, abençoe, Senhor, a minha família. Se Deus abençoar o meu lar ficará abençoado, e será abençoado para sempre. Minha geração será abençoada. Que Deus nos dê graça, nos dê condições, nos transforme. Que Deus nos mude o que precisa ser mudado, para que essas 3 bênçãos estejam presentes em nosso lar. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos, as famílias aqui representadas, aqueles que nos acompanham também pela internet. Deus abençoe a todos. Amém.